rumores e outras estranhas e várias manifestações ocorridas numa casinha perto de Castelnaudary, faziam-na tomar por habitada de fantasmas, uma casa mal assombrada. Assim, foi a dita casa exorcismada em 1848, mas sem resultado. O proprietário Sr. D., pretendendo habitá-la, faleceu repentinamente alguns anos depois. Seu filho, animado do mesmo desejo, ao penetrar-lhe um dos compartimentos, recebeu de mão desconhecida vigorosa bofetada, e como estivesse só, não teve a menor dúvida de ser de uma origem oculta. Razão esta que o levou a abandonar a casa definitivamente. No lugar corria uma versão segundo a qual um grande crime foi cometido ali. O espírito que dera a bofetada foi evocado na Sociedade de Paris, em 1859, e manifestou-se por sinais de tal violência, que foram improfícuos todos os esforços para acalmá-lo. Interrogado São Luís a esse respeito, respondeu: é um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Fizemo-lo comparecer, mas a despeito de tudo quanto lhe dissemos não foi possível obrigá-lo a escrever. Ele tem o seu livre-arbítrio, do qual o infeliz tem feito triste uso. Este espírito é passível de melhora? Por que não? Não são todos como os outros. É possível entretanto que haja nisso dificuldades, porém a permuta do bem pelo mal acabará por sensibilizá-lo. Orai em primeiro lugar, e se o evocardes daqui a um mês, vereis a transformação operada. Evocado mais tarde, o espírito mostrou-se mais brando e pouco a pouco submisso e arrependido. Explicações posteriores, ministradas não só por ele como por outros espíritos, deram em resultado saber-se que em 1608, habitando aquela casa, assassinaram um irmão por motivos de terrível ciúme, degolando-o durante o sono. Alguns anos decorridos também assassinara a esposa. O seu falecimento ocorreu em 1659, aos 80 anos, sem que houvesse respondido por estes crimes, que pouca atenção despertaram naquela época de balbúrdias. Depois da morte, jamais cessara de praticar o mal, provocando vários acidentes ocorridos na tal casa. Um médium vidente que assistiu à primeira evocação ouviu no momento em que pretendiam forçá-lo a escrever, quando sacudiu violentamente o braço do médium. De medonha catadura, trajava uma camisa ensanguentada e tinha em uma das mãos um punhal. Tende a bondade de nos descrever o gênero de suplício deste espírito. É atroz, porque está condenado a habitar a casa em que cometeu o crime sem poder fixar o pensamento noutra coisa que não no crime, tendo-o sempre ante os olhos e acreditando na eternidade de tal tortura. Ele está como no momento do próprio crime, porque qualquer outra recordação lhe foi retirada e interdita toda comunicação com qualquer outro espírito. Sobre a terra, só pode permanecer naquela casa, e no espaço só lhe restam solidão e trevas. Haveria um meio de o desalojar dessa casa? Qual seria esse meio? Quando se quer desembaraçar obsessões de semelhantes espíritos, o meio é fácil, é só orar por eles. Contudo, é precisamente isso que se deixa de fazer muitas vezes, preferindo-se intimidá-los com exorcismos formulados que, aliás, muito os divertem. Insinuando às pessoas interessadas essa ideia de orar por ele, se a gente também fizesse, conseguiríamos desalojá-lo? Sim, mas reparai que eu disse para orar, e não para mandar orar. Estando em tal situação há 2 séculos, apreciará ele todo esse tempo como se estivesse encarnado, isto é, o tempo parecer-lhe-á tanto ou menos longo do que quando na terra? Mais longo, o sono não existe para ele. Disseram-nos que o tempo não existe para os espíritos e que um século para eles não passa de um instante na eternidade. Dar-se-á efetivamente esse fato para com todos os espíritos? Não dê certo, porquanto isso só se dá com os espíritos que têm atingido elevadíssimo grau de adiantamento. Para os inferiores o tempo é frequentemente moroso, sobretudo quando sofrem. De onde vinha esse espírito antes da sua encarnação?
Tiveram uma existência entre tribos das mais ferozes e selvagens e precedentemente, em planeta inferior à Terra. Severamente punido agora por esse crime, sê-lo-ia igualmente pelos que porventura tivesse cometido, como é de supor, quando vivendo entre selvagens. Sim, porém não tanto, visto como em ser mais ignorante, menos alcançava a extensão do delito. O estado em que se vê esse espírito é o dos seres vulgarmente designados por danados? Absolutamente não, pois há condições ainda mais horrorosas. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, variando conforme seja o culpado mais ou menos acessível ao arrependimento. Para este, aquela casa é o seu inferno, outros trazem esse inferno em si mesmos, pelas paixões que os atormentam sem que possam saciá-las. Apesar da sua inferioridade, este espírito é sensível aos efeitos da prece, o que também temos verificado com espíritos igualmente perversos e da mais grosseira natureza. Entretanto, espíritos aqui esclarecidos, de mais desenvolvida inteligência, demonstram completa ausência de bons sentimentos, motejando de tudo que há de mais sagrado, a nada se comovendo e até não dando tréguas ao seu cinismo. A prece só aproveita aos espíritos que se arrependem. Para aqueles que, arrebatados de orgulho, se revoltam contra Deus e persistem no erro exagerando o mesmo, tal como procedem os infelizes, para esses, a prece nada adianta, nem adiantará senão quando tênue vislumbre de arrependimento começar a germinar-lhes na consciência. A ineficácia da prece também é para eles um castigo. Enfim, ela só alivia os não totalmente endurecidos. Vendo-se um espírito insensível à ação da prece, será motivo para que se deixe de orar por ele? Não, cedo ou tarde a prece poderá triunfar do seu endurecimento, sugerindo-lhe benéficos pensamentos. O mesmo sucede com certos doentes nos quais a ação medicamentosa só se torna sensível depois de muito tempo e vice-versa. Compenetrando-nos bem de que todos os espíritos são suscetíveis de progresso, e que nenhum é fatal e eternamente condenado, fácil nos será compreender a eficácia da prece em quaisquer circunstâncias. Por mais ineficaz que ela possa parecer-nos à primeira vista, o certo é que contém germens em si mesma bastante benéficos, para bem predisporem o espírito quando não afetem imediatamente. Erro seria desanimarmos por não colher dela imediato resultado. Quando este espírito reencarnar, qual será a sua categoria? Depende dele e do arrependimento que então tiver. Muitos colóquios com este espírito deram em resultado notável transformação da sua moral. Eis aqui algumas das suas respostas. Por que não pudestes escrever da primeira vez que vos evocamos? Porque eu não queria. Mas por quê? Ignorância e embrutecimento. Agora podeis deixar, quando vos apraz, a casa de Castelnaudari? Permitem-mo, porque aproveito os vossos conselhos. Sentis algum alívio? Começo a ter esperança. Se possível nos for vermo-vos, qual a vossa aparência? Me vê com a camisa, mas sem o punhal. Por que não mais com o punhal? Que fim lhe destes? Amaldiçoando-o, Deus arrebatou-mo das vistas. Se o filho do Senhor o da bofetada voltasse àquela casa, que lhe faríeis? Nada, porque estou arrependido. E se ele pretendesse ainda desafiar-vos? Não me faça essa pergunta. Eu não me dominaria, isso está acima das minhas forças, pois sou um miserável. Lobrigais um termo aos vossos padecimentos? Ó! Ainda não. É já muito saber, graças à vossa intercessão, que esses padecimentos não serão eternos. Tende a bondade de nos descrever a vossa situação antes de vos evocarmos pela primeira vez. Não é preciso acrescentarmos que este pedido tem por fim sabermos como ser-vos úteis, e não a simples e fútil curiosidade. Já vos disse que nada mais compreendi além do meu crime, e que não podia abandonar a casa em que o cometi, a não ser para vagar no espaço, solitário e obscuro.
Disso não poderia eu dar-vos uma ideia, porque nunca pude compreender o que se passava. Desde que me alçava ao espaço, era tudo negrume e vácuo, e antes, não sei mesmo o que era. Hoje o meu remorso é muito maior, e no entanto não sou constrangido a permanecer naquela casa fatal, sendo-me permitido vagar sobre a terra e orientar-me pela observação de quanto aí vejo, compreendendo melhor, assim a enormidade dos meus crimes, e se menos sofro por um lado, por outro aumentam as torturas do remorso. Mas ainda bem que tenho esperança. A terdes de reencarnar, que existência prefeririais? Sobre isso não tenho meditado suficientemente. Durante o vosso longo insulamento, quase podemos dizer cativeiro, experimentastes algum remorso? Nenhum, e por isso sofri tão longamente. Somente quando senti, foi que ele provocou sem que disso me apercebesse as circunstâncias determinantes da vossa evocação ao meu espírito para início da libertação. Obrigado, pois, a vós que de mim vos apiedastes e me esclarecestes. Efetivamente, temos visto ávaros sofrerem à vista do ouro, que para eles não passava de verdadeira quimera. Orgulhosos, atormentados pelo ciúme das honrarias prestadas a outros que não eles. Homens que dominavam na terra, humilhados pela potência invisível, constrangidos à obediência, em presença de subordinados que não mais se lhe curvavam. Ateus atonitos pela dúvida, em face da imensidade, no mais absoluto insulamento, sem um ser que os esclareça. No mundo dos espíritos há compensações para todas as virtudes, mas há também penalidades para todas as faltas, e destas as que escaparam às leis do showman são infalivelmente atingidas pelas leis de Deus. Devemos ainda notar que as mesmas faltas, ainda que cometidas em circunstâncias idênticas, são diversamente punidas, conforme o grau de adiantamento do espírito delinquente. Aos espíritos mais atrasados, de natureza mais grosseira, como este de que vimos de nos ocupar, são infligidos castigos de alguma sorte mais materiais que morais, ao passo que o contrário se dá para com aqueles cuja inteligência e sensibilidade estejam mais desenvolvidas. Aos primeiros impõe-se o castigo apropriado à rudeza do seu discernimento, para compreenderem o erro e dele se libertarem. Assim é que a vergonha, por exemplo, causando pouco ou nenhuma impressão para estes, torna-se para aqueles intolerável. Neste divino Código Penal, a sabedoria, a bondade, a providência de Deus para com as suas criaturas revelam-se até nas mínimas particularidades, sendo tudo proporcionado e concatenado com admirável solicitude para facilitar ao culpado os meios de reabilitação. As mínimas aspirações são consideradas e recolhidas. Pelos dogmas das penas eternas, ao contrário, são no inferno confundidos os grandes e pequenos criminosos, os culpados de momento e os reincidentes contumazes, os endurecidos e os arrependidos. Além disso, nenhuma tábua de salvação se lhes oferece. A falta momentânea pode acarretar uma condenação eterna e qualquer benefício que porventura hajam feito de nada lhes valerá. De que lado a verdadeira justiça, a verdadeira bondade? Esta evocação nada tem de casual. E como deveria aproveitar a esse infeliz, visto que ele já começava a compreender a enormidade do seu crime? Eis que os espíritos que velavam julgaram oportuno esse socorro eficaz e entraram a facilitar-lhe as circunstâncias propícias. É este um fato que temos visto reproduzir-se frequentemente. Perguntar-se-á que seria deste espírito se não fosse evocado, o que será de todos os sofredores que o não podem ser? Poderíamos redarguir que os meios de que Deus dispõe para salvar as criaturas são inumeráveis, sendo a evocação um dentre esses meios, porém, não único certamente. Deus não deixa ninguém olvidado, além de que, sobre os espíritos suscetíveis de arrependimento, as preces coletivas devem exercer alguma influência. A sorte dos espíritos sofredores não poderia ser por Deus subordinada à boa vontade e aos conhecimentos humanos. Desde que os homens puderam estabelecer relações regulares com o mundo invisível, uma das primeiras consequências do Espiritismo foi o ensino dos serviços que por meio dessas relações podem prestar aos seus irmãos desencarnados.
Deus patenteia por esse modo a solidariedade existente entre todos os seres do universo, ao mesmo tempo que dá a lei da natureza por base ao princípio da fraternidade. Deus demonstra-nos afeição verdadeira, útil e séria das evocações, até então desviadas do seu fim providencial pela ignorância e pela superstição. Aos sofredores jamais faltaram socorros em qualquer época, e se as evocações lhes proporcionam uma nova via de salvação, aproveitam ainda mais, talvez aos encarnados por lhes proporcionar novos meios de fazer o benefício, instruindo-se ao mesmo tempo sobre as condições da vida futura.